Nos últimos cultos, nós temos olhado para aquilo que nós... hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso. Jonathan Edwards fala sobre a supremacia de Cristo. John Owen, por exemplo, numa obra também a respeito do mesmo tema, fala sobre a contemplação da glória de Cristo. E eu tenho dito que a minha convicção é que quanto melhor você conhecer a supremacia de Cristo, porque é isso que a Bíblia mostra, mais sagrada, satisfatória e exaltadora de Cristo será a sua relação com todas as coisas. Tudo com que nós nos relacionamos deve ser santo, ou seja, sagrado, e satisfatório, e manifestar Cristo. E a única maneira disso acontecer é quanto mais você conhece a supremacia de Cristo. Hoje, em vez de falar sobre uma dessas supremacias, como nós fizemos já algumas vezes, eu quero falar sobre como isso acontece. Como nós vemos diariamente mais da supremacia de Cristo, como esse mecanismo funciona em nossas vidas e como Deus usa esse caminho para nos mostrar essa supremacia. E então, como nós falamos, todos os aspectos da nossa vida estar em órbita disso, e nós experimentando essa transformação, conformação e alegria indizível em seu Filho. O Evangelho é uma notícia, o Evangelho não é um conselho de algo que nós possamos fazer, mas fala sobre algo que foi feito por nós. E por que foi feito por nós? Tão somente porque Deus deu ao seu Filho um povo na eternidade. À noite que Jesus estava indo para o Getsemane, como nós meditamos nessa manhã, ele disse: eu oro por aqueles que tu me deste, eu não oro pelo mundo, eu oro porque eles são seus. Ou seja, antes do Pai dar um povo a Cristo, ele escolheu para ele mesmo esse povo. Então Jesus diz: eram seus e tu me deste. Então foi algo que foi feito fora de nós, em primeiro lugar, e ao qual nós alegremente, pelo chamado eficaz do Espírito Santo, respondemos o chamado como? Recebendo, crendo e desfrutando. Se eu recebi, eu creio em tudo que o Evangelho diz, e eu desfruto. E quando nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo, nós estamos falando de corações que estão desfrutando quem Cristo é em todas as suas belezas. Então, de fato, se você fosse me pressionar para dizer o que foi feito fora de você, eu diria que Cristo comprou um presente para você, um dom, e o presente que Ele comprou para você foi Ele mesmo como seu prazer eterno. Portanto, uma pessoa que não tem prazer em contemplar a supremacia de Cristo, como diz Jonathan Edwards, ou a beleza da glória de Cristo, como na obra de John Owen, não recebeu esse presente. Porque o presente que Jesus comprou finalmente para nós é o presente de você ter Ele mesmo como seu prazer, como o Pai tinha Ele como seu prazer eternamente. E ter o Pai como seu prazer, como o Filho tinha o Pai como seu prazer eternamente. E ter isso no Espírito Santo, como o Pai tem o seu amor e prazer em Cristo no Espírito Santo, e o Filho tem o seu prazer, deleite e amor no Pai, no Espírito Santo. Você vê, Ele nos levou para isso. Mas o número 2 do que é o Evangelho é que ele molda a nossa vida. A lei não molda. Como eu disse no início do culto, na verdade, a lei não pode fazer nada. A lei é só algo que fala, é o padrão. Ela é santa, perfeita, boa, porque ela é o padrão perfeito. Ela é a expressão do caráter justo, santo e perfeito de Deus. Mas o Evangelho não traz só direção, não é? O Evangelho traz motivações, novos desejos, novos amores, olhos para ver,
pés para andar, coração para sentir. O Evangelho, nesse aspecto, ele é um poder. Ele é um poder que faz o que é exigido, enquanto a lei não é um poder, ela é só a exigência, as exigências. E o Evangelho, ao cumprir a lei e colocar essas pessoas não mais debaixo da lei, elas colocam elas debaixo do poder infinito da graça de Deus. E cada uma dessas coisas que a graça opera em nós foi comprada com o sangue do Filho de Deus, o sangue de Deus. Então, sem o verdadeiro Evangelho, nós só temos ou moralismo ou relativismo. Ou nós vamos nos tornar legalistas, ou vamos nos tornar libertinos, mas não corações que, ao contemplarem belezas infinitas em Cristo, são transformados, são santificados. Em um sermão de Thomas Chalmers, famoso, chamado O Poder Expulsivo de um Novo Afeto, ou seja, nesse sermão famoso de séculos atrás, ele prega exatamente sobre que o coração do homem nunca ele consegue ficar sem nenhum afeto. Se falar para o homem assim, não ame a imoralidade sexual, ele não consegue, a não ser, porque isso são afeições que o pecado criou em nossos corações. A raiva, a inveja, a mentira, todas as afeições que o pecado criou em nós, elas não podem sair dos nossos corações, a não ser que elas sejam expulsadas dos nossos corações por um afeto maior. É óbvio que a pessoa que sente raiva e sente desejo de vingança, ela sente um prazer nesse sentimento. Em ferir alguém, fazer uma fofoca, há prazer. O pecado tem prazer de todas as espécies em que a carne pode produzir. Carne que nós estamos falando não é o corpo, não é? Mas o homem não regenerado. Então, e é isso que o sermão fala, o poder expulsivo de um novo afeto, que é tudo o que eu tenho a dizer em cada sermão. Eu não tenho nada para dizer sobre como você pode se esforçar para você fazer algo até que Deus fique satisfeito. Não é? Então, nós podemos resumir, o Evangelho muda e molda a nossa vida como? Por adoração. O homem, ele sempre tem afetos poderosos que o fazem adorar. Ele é um adorador. Então ele adora o dinheiro, ele adora o sexo, ele adora o poder. E só uma adoração maior pode libertar o coração do homem dessas coisas. Qualquer outra coisa é uma luta sem fim contra deuses que eu amo e que eu nunca vou deixar ir embora. Então você só é liberto por adoração. Quando você vê belezas e você tem prazeres em Cristo, que são muito maiores do que esses prazeres. Esse é o poder expulsivo de um novo afeto. Então, implícito nessa afirmação é que a nova afeição que está empurrando o pecado e a impiedade e a idolatria para fora é uma afeição por Deus, que ele chamou no sermão de adoração. Ou seja, a adoração por Deus é que expulsa a adoração pelo dinheiro. A adoração por Deus é que expulsa a adoração pelo poder. A adoração por Jesus ser o centro é que faz eu não viver mais para mim mesmo. Eu não ter a adoração de achar que a história deve ser sobre mim. E é o que eu digo, amém. Não é? Acho o sermão de Chalmers maravilhoso. Então, um afeto profundo para com Deus. É por isso que esse afeto só pode ser produzido pelo Espírito ao nos mostrar aquilo que é o encanto do coração de Deus, que é a supremacia de Cristo. Então, o ponto principal do que eu vou pregar é que Deus criou você com a mente e com o coração. Para que o coração, quando corretamente servido pela mente, como Deus criou para a mente ser e como Deus criou para o coração ser, esse coração, devidamente instruído pela mente, valorizasse Deus com o afeto mais profundo que uma criatura possa ter. Então, se eu estou argumentando
continuamente, com sermões, é que o objetivo final de Deus, ao dar um coração e uma mente para nós, é encontrado no ato do coração e não no ato da mente. O ponto final está no coração e não na mente. O coração é onde tudo se dirige, porque tudo em nós que vai expressar quem nós somos, por fim, são as afeições dos nossos corações. Não o que nós fizemos nessa noite, mas as afeições verdadeiras dos nossos corações nessa noite. É por isso que Deus pôde dizer para um povo que só falava dele o tempo todo e vivia uma vida com muitas regras, ele pôde dizer: esse povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então, o que a mente existe com propósito, para servir a esse ato de adoração do coração. A mente existe com o propósito de encher o coração de afeições corretas para com Deus. E quando a mente está correta, ela serve o coração assim. Quando a mente não está correta, ela não serve o coração assim. Ela serve o coração com verdades, entre aspas, que fazem o coração se deleitar no dinheiro, no poder, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Então o coração explode em desejos idólatras, em culto idólatra, essas coisas. Mas quando a mente serve o coração corretamente, o coração explode com uma nova afeição, que não é natural à natureza com a qual nós nascemos, é totalmente novo, que está se transformando profundamente, cada afeição numa afeição que corresponda a uma supremacia de Cristo. E essas afeições são ardentes, poderosas e verdadeiras. Por isso há uma outra obra de Jonathan Edwards chamada Afeições Santas. Então o ponto subordinado é que, por causa do pecado, nem o coração, nem a mente fazem o que eles deviam fazer. Não funciona. O coração e a mente do homem natural não funcionam fazendo aquilo que é para eles fazer. São inúteis, são fúteis. Porque quando uma coisa é feita para fazer algo e ela não faz aquilo que ela foi feita para fazer, ela se tornou inútil. Nós temos telas para passar em hinos, e se elas não pararem de projetar, elas não têm mais nenhuma utilidade para nós, porque elas foram feitas para uma coisa, não para duas, não para três. Eu não posso usar os projetores como um prato para comer comida, porque eles não foram feitos para isso. Se eles não funcionarem para o que eles foram feitos, eles são um refúgio. Eles vão para o lixo. E a mente não serve o coração corretamente, e então o coração não valoriza Deus corretamente. Ele valoriza o dinheiro, ele valoriza o sexo, ele valoriza o poder, ele valoriza a soberba da vida, os sinais de status, ele valoriza. Não valoriza Deus com afeição profunda. Então o que o Evangelho faz é que ele nos salva e molda nossas mentes e os nossos corações. E elas começam a funcionar direito. E as nossas mentes são levadas até essas supremacias de Cristo. E isso informa os nossos corações. E afeições produzem. A mente, você vê, ela não é o final. O final é o coração. O final é exatamente o que o coração o que brota de afeições ali. Então, implícito nesses dois pontos está o fato de que o propósito de Deus em criar você atinge seu objetivo final no seu coração. E se não chegar aí, não atingiu você. Só quando o coração está produzindo afeições corretas, correspondentes à supremacia de Cristo em cada beleza que ele manifesta, então esse coração realmente se prova novo. O coração que a nova aliança dá. Isso é o valor do seu coração, a valorização de Deus acima de todas as coisas, e as coisas que Ele sendo as afeições que caem sobre ela sendo profundas, e a mente é dada para servir a isso. É para isso que a nossa mente serve, para encher nossos corações de verdades
que faça nossos corações ter afeições profundas, corretas e apreensões verdadeiras da realidade. Então, se você aprendeu a realidade pelo que ela realmente é, seu coração está inflamado de afeições por Deus. Se ele não está inflamado de afeições por Deus, é óbvio que a sua mente não está conectada à realidade. Ela está na escuridão. Ela não consegue perceber o que tem valor e o que não tem, o que é precioso e o que não é. Porque se ela tiver, então o seu coração será inflamado com afeição calorosa pela suprema realidade, pela única realidade, o próprio Deus. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, que ele é a realidade. Tudo, se está relacionado com ele, está conectado à realidade. Tudo, se não está relacionado a ele, então não está mais conectado à realidade. Ou, para colocar de várias outras formas, o pensamento correto sobre Deus existe com um propósito. Não é para nós termos um pensamento correto sobre Deus. O pensamento correto sobre Deus existe em prol de você ter os sentimentos corretos sobre Deus, as afeições corretas sobre Deus. E se o pensamento correto também na minha mente não produz essas afeições, ainda não há uma evidência de que uma nova vida pulsa em mim. A ordem é essa, a ordem sempre é essa: pensamentos corretos sobre Deus que produzem afeições corretas sobre Deus. Então a lógica existe para o amor, ou seja, a nossa mente racional existe para que afeições verdadeiras de amor, deleite, jorrem para Deus. O nosso raciocínio foi criado para a alegria em Deus. E se nós tivermos um raciocínio, supostamente, mesmo que ele esteja pensando coisas sobre Deus, que não desaguem em uma alegria em Deus, aquilo que Pedro chamou de alegria indizível, então é óbvio que a mente e o coração não é a mente e o coração que Deus dá. Então a doutrina existe para quê? Não é para nós sermos bons em doutrina. A doutrina existe para o prazer em Deus. A reflexão, que é cada sermão ou cada meditação em nossas casas, a meditação sobre Deus existe para a afeição sobre Deus. A mente, a cabeça existe para o coração, não o coração para a mente. Então conhecer a verdade é a base de você admirar a beleza infinita de Deus. Então pensamentos e sentimentos são essenciais. Eles não são simplesmente ordenados para você simplesmente ter pensamentos corretos sobre Deus. Os nossos pensamentos servem ao nosso amor para com Deus. E se eles não servem ao nosso amor e às nossas afeições para com Deus, eles não servem para nada que seja real. Então o diabo, ele tem muitos pensamentos verdadeiros sobre Deus. E nenhum deles serve ao coração do diabo. E porque esses pensamentos corretos que Satanás, os demônios têm sobre Deus, não servem ao seu coração produzindo afeições santas, então ele continua sendo o diabo. E ele continua sendo um demônio. Porque ter pensamentos corretos sobre Deus não quer dizer que você é mais que um demônio. O diabo tem muitos pensamentos assim, então, mas o seu coração não tem afeição nenhuma, a não ser afeições da escuridão. Portanto, o seu pensamento correto não é bom. O pensamento correto e o fato de Satanás poder saber tudo corretamente sobre Deus não faz o pensamento dele ser bom, porque o bom pensamento sobre Deus e o conhecimento verdadeiro sobre Deus só é bom quando produz as afeições para o qual o pensamento e a mente foi criada. Então eu não me importo com quão certo é o seu pensamento sobre Deus, ou quão factual é o seu pensamento sobre Deus. Porque se ele falha em criar afeições sobre Deus, então ele não alcança o objetivo para o qual a mente foi criada. E daqueles que foram criados à imagem de Deus, porque ele nos deu uma mente para que, ao receber
as verdades sobre Deus, o coração exploda em afeições, deleites em Deus. E é para isso que eu fui feito, e é para isso que você foi feito. Então, quando Paulo diz que por ele para ele são todas as coisas, ele termina com o quê? Glória, pois, sejam dadas a ele eternamente, amém. Ou seja, o coração explode em verdadeira doçura de afetos para com Deus. Então, a mente, quando está servindo corretamente ao coração, você está conectado à realidade. Se a tua mente, mesmo que tenha os pensamentos corretos sobre Deus, não está servindo ao seu coração, então você não está conectado à realidade. Não importa quão factual os pensamentos possam ser. Então, mente e coração trabalham juntos em quem é uma nova criatura. Como eu digo, eu estou ciente, por exemplo, de que Efésios 4,18 parece dizer um pouco o contrário do que eu estou dizendo, se você olhar superficialmente, porque Efésios 4,18 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento, ou seja, a mente deles não está funcionando, não está aprendendo a verdade, e eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Aqui, em vez de a mente servir bem ou mal ao coração, o que o texto está dizendo é que o coração está obscurecendo a mente e levando a mente a uma dureza sobre Deus. Eu estou ciente disso. E isso é verdade, não é? Paulo está dizendo que se o seu coração acertar, a sua mente iria acertar. Apesar de nós começarmos dizendo que a mente é que serve ao coração para que o coração tenha as afeições certas. Mas o que ele está dizendo está certo, porque essas duas coisas não são opostas. O meu ponto, e esse ponto não são opostos, é que existe um relacionamento recíproco de ida e volta entre a função do pensamento nas nossas mentes, da mente, e a função do sentimento do coração em direção a Deus. Então existe um relacionamento que é recíproco entre a mente e o coração. A argumentação não é que essas coisas sejam postas, que se o coração deixar de ser duro e se tornar flexível, terno, vivo para a beleza de Cristo, para a supremacia de Cristo em cada um dos seus aspectos, ele não ia libertar a nossa mente de ter constantemente ou defender afeições falsas, ou seja, alimentar a mim com aquilo que faz e produz afeições pelo dinheiro, pela soberba da vida, pela concupiscência da carne, ou seja, que liberta a mente de ter que constantemente trabalhar e manipular para defender afetos defeituosos, porque a mente no homem não regenerado, o que ela faz é que ela tem que trabalhar o tempo todo para justificar os seus afetos defeituosos. O homem ama a escuridão, mas ele não pode admitir isso. Ele tem que racionalizar, a mente tem que trabalhar de uma maneira oposta, encontrando mentiras que justifiquem esses afetos. E é isso que a mente da carne é. Ela está constantemente te defendendo. E defendendo as emoções defeituosas que você tem. A mente não regenerada, você tem inveja. Você tem orgulho. A mente não regenerada, ela defende você encontrando uma desculpa para isso. Ela constantemente defende você dessas emoções defeituosas, que deviam te levar ao profundo quebrantamento por ver elas lá, e elas serem o oposto do que Cristo, do que a beleza de Cristo produz. A mente, então, ela faz o quê? A mente natural, ela fica te defendendo constantemente dessas emoções, e a mente é assim contaminada pelo coração. E isso é o que Paulo está dizendo. Então, quando nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus, o coração é substituído de um coração de pedra para um coração de carne. Ou seja, é uma metáfora para dizer que nós passamos a ser vivos para a beleza de Cristo, para o valor de Cristo. E a mente,
nesse instante, é maravilhosamente liberada de todos os seus enganos. Porque nós vimos que os enganos que a mente tem que produzir, ela tem que produzir para justificar o mal em mim. Sabe? Ela vai produzir isso de várias formas, em mim, na cultura, na sociedade, nos filósofos. Alguém vai ter que dizer que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Por quê? Porque é evidente, eu tenho que admitir que o homem está cheio de corrupção. Mas, ao mesmo tempo, a minha mente tem que inventar a mentira de que eu, apesar disso tudo, sou bom. Então, ela tem que inventar que eu fui corrompido pela sociedade. É óbvio que nós podemos perguntar, mas então quem corrompeu a sociedade? Todos os homens nasceram bons? Então a sociedade nunca seria corrupta para corromper ninguém. Mas você vê, mas nós temos que acreditar, a nossa mente, ela tem que justificar essas afeições horrorosas do coração do homem. Então eu pergunto, por quê? Nós alcançamos a meta que a mente agora se tornou o pináculo do modo que o pensamento correto sobre Deus é para que você foi feito. Não. A mente não é o pináculo disso. A afirmação da Bíblia é que não. Mas há uma relação recíproca entre a mente e o coração. A mente é liberta para poder continuamente lançar o que nós poderíamos chamar de combustível da verdade na fornalha do coração, ou no motor do coração, para que o coração produza afeições poderosas, produza um poder como o motor de um carro, produz o poder de impulsioná-lo. É isso que nos impulsiona a uma vida que honra a Deus. É isso que a santificação é a verdade que entrou pela mente e como um combustível que explodiu nos pistões do coração e impulsiona a vida. O querer, o efetuar, através de todas essas afeições. E é por isso que a mente existe para servir ao afeto profundo, a fornalha incandescente do seu coração para com Deus. Mas é por isso que há essa relação recíproca, porque se o coração estiver morto, ele tem afeições escuras, e é óbvio que a mente tem que produzir defesas. Se você realmente crer no Evangelho, você não quer ficar muito perturbado quando a pregação fala sobre algo que você vê na sua vida e que não honra a Deus. Por quê? Porque quando nós cremos no Evangelho, nós sabemos que a nossa mente, quando ela realmente é nova, e o Evangelho a fez nova, o que acontece é que a nossa mente sabe que nós somos perdoados pelo que Cristo fez. Então eu posso olhar para o meu orgulho, e em vez de a minha mente funcionar como a mente de alguém que está morto espiritualmente, encontrando desculpas para o orgulho, como eu sei que Jesus carregou a culpa infinita desse orgulho, eu posso olhar para ele como ele é, e minha mente, em vez de prover mentiras sobre o meu orgulho, ela diz a verdade sobre ele. O meu coração sente um afeto verdadeiro sobre esse orgulho, sente tristeza, como ele não glorifica Cristo, como ele não se deleita em Cristo, então eu sou quebrantado. A minha mente não está defendendo mais nada em mim que não glorifique Cristo. A minha mente, pelo contrário, pelo Evangelho ter criado ela nunca mais é uma fonte de defesa para nenhuma afeição do meu coração que não expresse quem Cristo é. Então, quando eu escuto um sermão sobre algo que está na minha vida e eu só fico com raiva, eu só estou mostrando uma mente que não está mostrando em nada que ela é uma nova mente, ou que ela crê no Evangelho. Por que o homem natural está sempre se defendendo? Porque ele tem uma consciência, ele sente que essas coisas nele não são coisas dignas de aprovação nem dele, e ele sente o peso disso. Como ele vai conviver com isso? Ele tem que se defender. Então o ponto é que quando a mente é libertada pela transformação do coração, da dureza, aquele coração que a nova aliança dá, para ser sensível, e a sensibilidade de tudo aquilo que Cristo é, e esse coração fica muito sensível a isso, então reciprocamente continua o seu maravilhoso trabalho de jogar
mais verdades da supremacia de Cristo nesse coração, que faz produzir no motor do coração, com esse combustível, mais afeições que impulsionam nossas vidas para a glória de Cristo. Então, deixe-me dar um texto que realmente aponta fortemente para essa direção. É um pouco técnico aqui, mas assim mesmo nós vamos fazer. Em Lucas, quando Jesus está conversando com o mestre da lei, e Jesus pergunta qual é o grande mandamento, a Bíblia diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu, o perito na lei, o mestre: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Aqui, Lucas coloca isso de uma maneira mais, eu diria, profunda do que todos os outros sinópticos, a fim de expor essa realidade mais profunda. Então, na resposta, Lucas faz uma mudança na construção em grego. Então é assim, a resposta é: amarás o Senhor teu Deus, ex holis cardia sou, com todo o seu coração. E depois, holy de psique sou, com toda a sua alma. Em holy te excui sou, com toda a sua força. Em holy de dianoia sou, com toda a sua mente. Você vê que quando ele começou a falar sobre o coração, ex holis cardia sou, ele usou outra preposição. O ponto é que há uma preposição para o coração e 3 preposições iguais para a força, alma e mente na resposta. Então, deixe-me parafrasear como isso ficaria literalmente para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com a assistência de toda a tua força, com a assistência de toda a sua alma, com a assistência de toda a sua mente, servindo ao coração do qual a adoração e o amor explode para Deus. Só o coração pode realmente amar a Deus. E a mente... amar a Deus com toda a sua mente é que quando a mente fornece ao coração tudo que é necessário para o amor explodir em afeições. O que Lucas quer que a gente entenda, colocando essa preposição diferente diante de coração, é o que significa amar a Deus com toda a minha mente. Muitas pessoas diriam: amar a Deus com toda a minha mente é ter pensamentos corretos sobre Deus. É assim que muitas pessoas veem o texto. Mas isso é totalmente absurdo. Você vê, eu acabei de dizer que o diabo tem pensamentos corretos sobre Deus, mas ele não ama a Deus com sua mente. O que a palavra está dizendo, o que é amar Deus com toda a sua mente, que o diabo não pode fazer e um homem regenerado pode? Use sua mente para estimular seu coração com paixão cada vez maior por Deus. Só use a sua mente de uma maneira que faça com que Deus seja cada vez mais belo e maravilhoso. Quando a sua mente é usada para encher o seu coração de verdades que façam você cada vez mais, o seu coração, amar a Deus, você está amando a Deus com toda a sua mente. É por isso que o diabo pode pensar perfeitamente sobre Deus com sua mente, mas ele não ama a Deus com sua mente. Porque amar a Deus com toda a sua mente não é ter pensamentos só corretos sobre Deus em sua mente, mas é a assistência da mente ao coração para que ele exploda em amor e afeição a Deus. Por isso ele usou a preposição diferente. A força, a mesma coisa, a alma, a mesma coisa, mas sempre a afeição flui do coração. E há uma maneira de você usar a sua mente para estimular seu coração cada vez mais em paixão a Deus. E há uma maneira de você desperdiçar isso. Ou seja, você pode usar a sua mente de uma forma que está desperdiçando, em vez de encher seu coração com tudo aquilo que é necessário para afeições cada vez mais profundas em Deus.
Quando a sua mente não está capturada pelas supremacias de Cristo, pela supremacia de Cristo em tudo que Ele é, a tua mente não está funcionando. Ela não está amando Deus, você não está amando Deus com toda a sua mente, porque a mente não está suprindo o coração para que essas afeições estejam lá crescendo e alterando tudo. Então, 3 maneiras há que o Evangelho molda a sua mente. O Evangelho ele tem que moldar a nossa mente para que nós possamos amar com toda a nossa mente, que é o quê? Que não é ter pensamentos corretos sobre Deus, mas é fornecer ao coração o combustível cada vez mais, com mais força, com mais poder ao motor das nossas afeições. Então a tese permanece: o propósito de Deus para o seu alcance, seu clímax final, não é pensar corretamente sobre Deus. Esse não é o propósito final de Deus para nós. O propósito final é aquilo. Paulo está pensando sobre Deus, a profundidade, como tu é grande, quem te conheceu. Mas o propósito final é glória, pois sejam dadas eternamente a Ele. É produzir a afeição do encanto, que dá a Ele todo o peso do afeto dos nossos corações. Então, o propósito de Deus para o seu alcance, o clímax da nossa mente, não é pensar corretamente sobre Ele, mas ter afetos corretos sobre Ele. O pensamento correto sobre Ele é o serviço que a mente presta ao coração. E quando a mente presta direito o seu serviço ao coração, é que você está amando Deus com sua mente, que é o órgão, que é a fonte da vida, da sua vida, que é o coração de onde saem todas as suas motivações, desejos, a volição, a afeição. Sua mente, o seu coração só podem fazer isso, sua mente só pode funcionar num serviço correto ao coração, se ela for salva pelo Evangelho e modelada pelo Evangelho. Se a sua mente não é salva pelo Evangelho, ela nunca vai funcionar a serviço do seu coração. E essa é a tragédia do humanismo secular na igreja, porque a mente das pessoas não está salva pelo Evangelho. E é óbvio que em vez dela fazer o que é necessário para o coração, ela faz exatamente o oposto, sermão após sermão. Então eu vou dar 3 maneiras pelas quais sua mente é moldada pelo Evangelho e dar depois algumas ilustrações de quão crucial isso é, encerrando essa meditação. A primeira é pela qual sua mente a primeira forma pela qual a sua mente é moldada pelo Evangelho é que o Evangelho envolve a objetividade de Deus fora de você. Ou seja, envolve a historicidade de um Cristo fora de você na história há 2000 anos atrás. Ou seja, a primeira maneira que o Evangelho muda as nossas mentes é mostrando a insuficiência das nossas mentes, porque ele nos mergulha na objetividade de um Deus fora de você, envolve a historicidade de um Cristo fora de você na história lá há 2000 anos atrás, e envolve eventos visíveis e tangíveis, como a crucificação, a ressurreição e todos os eventos que compõem o Evangelho. Então, como envolve articulação com sentenças que são construtíveis e são audíveis, é assim que o Evangelho chega a nós, por exemplo, mostrando como ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, o Evangelho exige que a mente não seja um órgão criativo, que traz uma realidade para fora. No Evangelho, a nossa mente vê a sua insuficiência e ela não traz nada para fora. A nossa mente recebe. A nossa mente não é criativa, não é nada subjetivo. No Evangelho, você não sente nada. Eu sinto que Deus, tudo que vem da minha própria mente não é o Evangelho. Tudo que vem de dentro de mim não é o Evangelho. Então, o Evangelho exige que a mente não seja um órgão criativo que traz a realidade para fora. A nossa mente não traz uma realidade para fora, ela se submete
às realidades objetivas do que Deus fez. Históricas, visíveis, audíveis e construtíveis, totalmente fora de nós. Todas as verdades que vêm de Deus e fluem da palavra de Deus somente para nós. É por isso que nós temos um solo escritura. É por isso que sem isso você não tem o evangelho. Outro dia eu estava escrevendo, alguém dizendo, olha, a doutrina é muito difícil, as doutrinas são muito complexas. E eu estava dizendo que eu disse para essa pessoa, a doutrina não é confusa, não é difícil. Na verdade, tentar conciliar isso com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, com você tentando ser criativo, achando que o evangelho devia ser uma coisa, que é difícil. Se você tivesse uma mente transformada pelo evangelho, você ia receber o que o evangelho diz, que vem de fora de você, e não ia ter nenhum choque com as ideias criativas da sua mente. Então estaria tudo bem. Você está com muita confusão, porque a mente transformada pelo evangelho, ela não é criativa, ela recebe a verdade. A verdade vem, é objetiva, e é para isso que sua mente existe. E se você tem uma mente transformada pelo evangelho, é assim que ela vai funcionar. Esse é um apelo apaixonado para você ser objetivo e não subjetivo. Você não sente nada sobre o evangelho, você recebe. Paulo diz, tendo dado a vocês o que primeiro recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras, que Cristo fez isso, segundo as Escrituras. Isso é o evangelho. Ele está dizendo, minha mente, isso veio, é objetivo. E esse é o apelo apaixonado para você ser objetivo, não subjetivo em sua submissão à verdade. Em nossa submissão à verdade, nós somos objetivos, nós não somos criativos, nós não pensamos, nós não achamos, nós cremos. Isso é muito contracultural em qualquer lugar do planeta hoje. E, infelizmente, é muito contracultural na igreja hoje. As pessoas têm mil dificuldades porque elas não têm uma mente mudada pelo evangelho ou moldada pelo evangelho. Elas têm uma mente que elas realmente acham que elas têm que ser criativas e pensar como Deus devia agir, como Deus devia salvar, como a doutrina da eleição devia ser, como a doutrina da soberania de Deus devia ser, como a doutrina da expiação devia ser. Elas acham que elas podem ser criativas a respeito dessas coisas. Essa não é uma mente. Elas acreditam em algo que vem de dentro delas. E essa é a primeira maneira que o evangelho molda a mente de alguém. Ele, pela própria natureza do evangelho, tendo Deus um objetivo e um Cristo histórico, e um decreto eterno, e uma crucificação visível, palpável, exige que a mente lide com isso, não com as suas ideias, não com as suas e nem tentando conciliá-las. Não basta entrar e criar a sua própria realidade. Você não cria nada. A mente não é a mente evangélica, bíblica, não é, ela não é criativa. É a única evidência de que uma mente é nova. A segunda maneira com que o evangelho liberta, molda a mente, é que ela liberta a mente do cativeiro. Então, em segundo lugar, o evangelho molda a sua mente, liberando a sua mente da escravidão, que engana a realidade. A tua mente está escravizada, a mente de todos os seres humanos, para não enxergar a realidade. Distorce a realidade e exalta a si mesmo e se preserva. Então, sua mente, como não toca a realidade, ela tenta sempre se preservar. Por isso que eu estava dizendo, há pessoas que ficam muito ofendidas quando elas falam assim, esse sermão o pastor estava falando comigo. É óbvio que é uma mente não moldada pelo evangelho que pensa assim. É óbvio que o sermão está sendo falando com todo mundo. O pastor está falando com quem? Não é? Para que haveria sermão se não fosse para ninguém? Eu pregava no banheiro. Não é? Seria mais cômodo. Quando eu estou pregando para você. Para você. Se eu estiver falando sobre orgulho, estou falando contigo. Luxúria é com você mesmo. Amor ao dinheiro é com você. Tudo é com você. E a mente que foi liberta pelo evangelho, ela foi conectada com a realidade para não exaltar mais a si mesmo, nem se preservar. Porque essa é a única maneira da mente suprir o coração com as realidades que precisam
produzir a afeição certa. A afeição certa na sua vida, muitas das vezes, é a afeição de tristeza, segundo Deus, de arrependimento, de ver quão grande é a graça e quão grande é o pecado, de sentir, então, o amor de Cristo te constrangendo. Mas se tua mente te defender, você não pode sentir essas afeições. Então, em Cristo, todos os poderes destrutivos da minha maldade acabaram. Então, eu posso olhar para a maldade em mim sem me defender. Eu só me defendo porque não acredito na cruz. Quem se defende do seu orgulho, quem se defende daquilo que ele vê em si mesmo, que está em desacordo com a palavra de Deus, não acredita no Evangelho. Quando nós acreditamos no Evangelho, eu vejo que em mim há uma ira que está em desacordo, há um sentimento, há um orgulho, há inveja, e eu vejo aquilo como algo que foi destruído na cruz. Eu vejo aquilo como algo que foi colocado sobre Cristo, que foi derramada a ira sobre aquilo. E então agora, em vez de eu defender aquilo, eu sei que eu posso enfrentar aquela realidade, porque eu não estou mais debaixo da maldição que aquilo produz. Eu não posso ser destruído pela minha maldade se eu estiver segurando firme em Jesus. Então eu posso mortificar isso. Quando eu olho para essa maldade sem os instintos naturais da mente que se defenderia, então eu posso sentir a tristeza correta por aquilo. Eu sou liberto daquilo. É assim que o Evangelho vai me libertando e me transformando. É porque minha mente, de fato, é uma mente transformada pelo Evangelho. Uma mente que sempre se defende é a velha mente. Porque ela sente que aquilo condena ela não pode enfrentar aquilo. Ninguém gosta de olhar para aquilo que o condena. Mas quando a minha mente foi capturada pelo que Cristo fez na cruz, eu sei que apesar de eu estar olhando ali, vendo aquele orgulho, ele não me condena. Então eu posso olhar para ele sem nenhuma defesa. Eu posso chorar por causa dele. Eu posso sentir as afeições corretas sobre aquilo em mim, e aquilo pode então ser mortificado. É por isso que é dito que nós só podemos mortificar o pecado que foi cancelado na cruz, porque se a minha mente realmente não foi transformada para o Evangelho ser real para mim, eu não acredito que foi cancelado na cruz. Então eu acredito que se eu falar para mim mesmo isso aqui que eu estou sentindo é inveja, então eu estou mal diante de Deus, eu estou horrível, Ele vai me condenar. Mas se eu sei que aquele pecado foi cancelado na cruz, agora não há mais nenhuma razão para me defender ele. Eu posso olhar para a cara dele, para a face dele, ver ele pelo que ele é, e quando eu vejo a face feia dele, as afeições certas sobre ele são produzidas no meu coração. Há quebrantamento, há tristeza segundo Deus, e não há escravidão, aquela coisa que haveria se eu defendesse ela, ou se eu fingisse que ela não está lá. Então eu posso chegar diante de Deus como Asaf e dizer: Senhor, é inveja, eu agi como um animal, eu tive inveja dos ímpios, eu tive inveja do dinheiro deles, eu tive inveja da saúde deles, eu senti isso. Por quê? Porque eu sei que isso que eu estou sentindo foi condenado em Cristo na cruz. A minha mente evangélica, que realmente creu no Evangelho, pode olhar para essas coisas como um pecado cancelado, que agora pode ser mortificado. Ou seja, ao olhar com uma mente que realmente foi moldada pelo Evangelho, as afeições certas sobre o pecado são produzidas, como as afeições certas sobre Cristo são produzidas. Então o Evangelho, ele fornece um resultado absolutamente certo da minha glória, nenhuma condenação há. Eu sei, minha maldade não pode me destruir, minha identidade não flui de mim mesmo, é uma coisa nova, garantida, supremamente gloriosa, e eu serei glorificado, ou seja, um dia eu estarei livre de qualquer coisa que não seja só a imagem de Cristo, de modo que se você me visse na era vindoura, você seria tentado a me adorar, ou seja, se você me visse na era vindoura, como você é agora, como o C.S. Lewis disse, ou seja, há absoluta certeza de que eu serei glorificado.
E se vocês pudessem me ver glorificados agora, vocês seriam tentados a me adorar. De tão diferente que é o estado final dos redimidos. A mente evangélica sabe isso. Por que César está dizendo isso, por exemplo? João, quando viu um anjo, qual foi a primeira coisa? Há uma glória tão grande, porque ele expressa nenhum pecado. João, quando viu o anjo, ele disse que se prostrar diante do anjo. É maravilhoso demais, é incrível demais. A beleza que fluía dele, não havendo pecado, expressando o que Deus é. E o anjo teve que dizer para ele, não faça isso. Não é? Ou seja, o estado de cada um dos eleitos será tão grande, que se eles fossem vistos por nós hoje, haveria um impulso de idolatria em nós ao vermos a glória. Então, nós sabemos que esse é o estado em que nós seremos levados, quando nós olhamos para algo em nós que é diferente disso, porque eu sei que isso é garantido para mim na cruz. A mente evangélica agora olha para a inveja, para o orgulho, para a mentira, para o pecado em mim, e tem a visão correta sobre ele, vê ele sem suas máscaras e disfarces, e tem a afeição correta, vê ele como um inimigo, como a mente produz a informação correta que me dá as afeições certas sobre Cristo. Então a mente já não me defende mais, a minha mente não está mais escravizada, ela não me defende mais, ela não faz eu sentir isso, está me ofendendo, falar isso está me ofendendo. Eu vejo aquela realidade, eu sei que eu não sou debaixo de condenação por causa daquilo, então eu posso ver aquilo pelo que é. E em vez de me defender, porque eu sei que eu não vou ser aceito, salvo, por causa disso, é simplesmente maravilhoso. O Evangelho molda a minha mente, liberando minha mente de toda a sua necessidade de fingir e de fugir da verdade auto-incriminatória. Então eu mesmo seria o primeiro a ir diante de Deus e dizer como Asaf: Deus, eu invejei os ímpios, porque eu não estou com medo de haver uma condenação sobre mim. Agora o que eu estou sentindo é uma afeição profunda de como aquilo que eu senti é o oposto daquilo que expressa a supremacia de Cristo, a sua beleza. Você vê, a mente evangélica é o oposto da mente da psicologia secular, que sempre provê para nós uma desculpa para tudo horrível que existe em nós. Eu sou liberto. Então a verdade incriminadora sobre Josemar Bessa, eu sou livre para olhar para ela. E se eu não tenho uma maneira de resolver isso, além da supressão, eu não tenho uma mente evangélica. Se a única maneira de eu olhar para essas coisas feias em mim é suprimir, é exatamente o que o mundo faz, suprime a verdade. A justiça e a injustiça ele suprime, ele não quer ver, ele não quer enfrentar, ele não pode olhar, ele sabe que aquilo condena. Mas alguém que realmente tem uma mente que foi mudada pelo Evangelho, ele sabe que aquilo não condena, não há uma condenação mais sobre ele, nenhuma condenação há. Paulo está dizendo em Romanos 7, em mim não habita bem algum, quem me livrará do poder dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele já começa dizendo, nenhuma condenação há, e porque nenhuma condenação há, a minha mente agora está livre, para não se livre daquela aversão que ela tinha à autoincriminação. Eu posso olhar para aquilo e dizer, essa é a realidade, e então as afeições corretas serem produzidas no meu coração pelo Espírito sobre aquilo, e então aquilo ser mortificado, então eu sou santificado. Isso não é o uso correto da mente, quando eu estou suprimindo a verdade sobre mim, quando eu tenho dificuldade de me auto-incriminar diante da palavra de Deus. Essa é uma liberdade gloriosa que vem para a mente que foi moldada pelo Evangelho. Eu posso me auto-incriminar, porque eu sei que a justiça que agora eu tenho e não há condenação, não é por causa de mim mesmo. Então eu não me defendo mais, a minha mente agora me supre com as verdades sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez. Então agora eu começo a olhar aquilo pelo que é, eu vejo que aquilo está em mim, e as afeições corretas sobre aquilo começam a ser produzidas à medida que a afeição correta sobre Cristo foi produzida. Em terceiro lugar,
nós somos regenerados e renovados. Aqui está a terceira maneira pela qual o Evangelho molda a mente. O Espírito Santo toma a declaração objetiva do Evangelho e torna isso misteriosamente um instrumento de um milagre em nossos corações. O nome disso é regeneração. 1 Pedro 1,23 diz: você nasceu de novo por meio da palavra viva e permanente de Deus, que é o Evangelho que nós pregamos para vocês. Aqui está esse objetivo declarado proposicionalmente sobre o quê? Sobre os eventos da história, sobre a cruz, sobre a ressurreição. Isso pode ficar só na sua mente, isso tem que ser articulado na sua mente, mas o que acontece é que o Espírito Santo, ele cria um novo ser com essa palavra, como Deus criou o mundo através da sua palavra, como houve o haja luz. Esse é o que Paulo está dizendo dos que são chamados. Aqui está o ponto de como isso molda a mente, a terceira maneira como o Evangelho molda a mente. A mente está engajada como um órgão que percebe, constrói e articula as verdades do Evangelho, que então essas palavras são usadas pelo Espírito Santo para criar em nós uma nova natureza. Jesus nunca mais é considerado cansativo e chato. A supremacia dele é colocada diante de mim e vai crescendo. Agora, esse terceiro ponto nos faz voltar ao começo. A mente, agarrando, articulando, falando o Evangelho, está se tornando um instrumento pelo qual o Espírito cria e incendeia um novo coração. Você vê, ele nunca faz isso sem a palavra. É por isso que Pedro diz que nós somos regenerados pela palavra, que chega a nós através da mente. Então nós vamos resumir essas três maneiras pelas quais o Evangelho molda a mente. O Evangelho faz com que a mente sirva à realidade objetiva. A nossa mente não é criativa se ela é uma mente realmente que o Evangelho tocou. E ela é cativa à verdade que vem de fora de nós, as Escrituras. E o Evangelho molda a mente ao fazer a mente servir a verdade, mesmo quando a verdade me auto-incrimina. Ou seja, a minha mente, como eu fui liberto de toda a condenação, agora a minha mente está pronta para, em vez de me defender, como se estivesse querendo provar minha justiça no tribunal, eu já sou justo. Essa mente, realmente, o Evangelho é real para ela. Então, ela expõe a verdade. Ela me auto-incrimina quando eu estou olhando as verdades na palavra de Deus. E então, ao me libertar da necessidade de me defender, já que agora eu tenho um defensor sentado à destra do Deus Pai, um defensor que não pode ser melhorado, um defensor que não precisa da minha ajuda para me defender, um defensor que me defende não dizendo que eu não sou e que aquele sentimento não está no meu coração, mas dizendo: eu sofri a sua ira por causa disso, eu sofri a penalidade, e porque eu sei que eu tenho esse defensor perfeito, eu não me defendo mais, porque ele não me defende dizendo que aquela maldade não está no meu coração, ele me defende porque ele sofreu a ira daquela maldade. E porque realmente a minha mente crê no Evangelho, eu não me defendo mais, eu me exponho. Eu falo, essa é a realidade, é esse o sentimento. E isso, olhando para quem ele é, cria as afeições corretas. E o Evangelho molda a minha mente, forçando a minha mente a para sempre servir o meu coração como o órgão que articula o Evangelho para mim, que o Espírito Santo usa para despertar as afeições no meu coração. Então, uns exemplos para nós terminarmos como a mente é crucial e como você deve, como ela é fundamental no processo da contemplação da supremacia de Cristo, enquanto ela não é o final, ou seja, ela só é um servo, uma serva do coração, da onde realmente as afeições nascem. Então, em primeiro lugar, o primeiro exemplo é o zelo de acordo com o conhecimento. Romanos 10, 1 e 2 diz assim: irmãos,
O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Romanos 10, 1 e 2. Aqui estão alguns corações de parentes do apóstolo Paulo, de pessoas próximas a ele. E eles têm sentimentos para com Deus, que ele chama de zelo. E eles são pecadores perdidos. Paulo diz: eu oro para que eles sejam salvos. Por quê? Porque eles têm sentimentos, mas apesar de eles terem sentimentos para com Deus, eles estão indo para o inferno. Nós sabemos que por causa, ele diz no versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração e oração a Deus por eles é que eles sejam salvos. Eles estão perdidos. Por quê? Eles têm zelo por Deus. É estranho você pensar que essas duas coisas são juntas. Eles têm um zelo por Deus, mas eles estão perdidos. Porque a mente deles não está corretamente construindo a realidade. Eles não estão entendendo. Em vez de receberem tudo o que a justiça de Deus é e como ela chega a nós, eles foram criativos. Eles achavam que podiam fazer algo para obter justiça diante de Deus. Você vê, a mente não está funcionando direito, portanto, o coração deles não pode ter as afeições corretas. Eles estão perdidos, apesar de terem zelo, eles são ignorantes da justiça de Deus. E Paulo diz, querendo estabelecer a sua própria justiça, eles jogam fora a justiça que vem de Deus. Você vê, querendo produzir uma ideia de como o homem pode ser justo diante de Deus, a mente deles não pode receber a única forma pela qual os homens podem ser justos diante de Deus. O ponto aqui é que se a mente não serve ao coração corretamente, o coração pode ter algum sentimento em relação a Deus, que é o que Paulo chama de zelo, mas esse zelo ainda leva as pessoas para nenhum outro lugar a não ser para o inferno. Isso é incrível. Nunca pense que o fato de alguém ter algum tipo de sentimento sobre Deus é o que nós gostamos de fazer, mesmo com um pensamento errado sobre o Evangelho, está salvo. Nós gostamos de fazer isso. Nós gostamos, porque nosso objetivo, às vezes, é salvar todo mundo e não glorificar a Deus. Paulo, apesar de ele desejar que eles sejam salvos, ele diz, eu oro para que eles sejam salvos. Mas se a mente deles nunca compreender a maneira pela qual o homem é justificado, ou seja, como Deus faz isso, se eles tiverem sempre essa dificuldade, nunca entenderem essa verdade, essa doutrina, eles estão perdidos. Mas nós gostaríamos de dizer que essa pessoa aceitou, ela ama Deus, ela faz presta um culto, ela não entendeu as doutrinas, mas ainda assim ela está salvo. Paulo está dizendo exatamente o oposto. Então esse é o primeiro exemplo. Você vê, sem a mente, ela é a porta sem a qual um homem não pode estar salvo. Então, apesar dela não ser o fim, ela tem que servir direito ao coração. E se o coração tem qualquer sentimento sobre Deus, que não vem através da mente, que vem totalmente fora, ele tem sentimentos sobre Deus que surgem do que o homem cria, por exemplo, sobre como ele pode ser justo e não receber de fora, objetivamente, a única maneira que ele pode ser justo, então ele está perdido. Ele pode ser evangélico, ele pode... Mas a mente dele tem que compreender corretamente a verdade, porque é só assim que o Espírito Santo produz as afeições corretas, as afeições que evidenciam a salvação. Você pode dizer, mas essa pessoa tem algum tipo de afeição? Tem. Paulo diz, essas pessoas têm zelo por Deus. Era uma afeição, mas não era uma afeição de um coração salvo, porque não está sendo produzido por uma mente que foi transformada pelo Evangelho. Em segundo lugar, o Senhor dá entendimento. 2 Timóteo 2,7 diz assim, pense no que eu digo, Timóteo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Esse é um mandamento de Paulo para todos nós. Para mim, é um mandamento de Paulo para você. Você vê, há duas coisas aqui que parecem que há pessoas hoje em dia na igreja que estão num lado ou no outro, e poucos estão onde Paulo está dizendo. Ele diz, pense no que eu te disse, pense, medite, gaste tempo, coloque sua mente nisso, é para isso que a sua mente existe, e Deus vai te dar entendimento. Ele está dizendo, nós não lemos a Bíblia casualmente, nós usamos nossa mente,
Nós gastamos horas, nós ficamos lá, nós meditamos, nós queremos entender, nós queremos olhar para a supremacia de Cristo. Quando você vê a grande obra de John Owen sobre a glória de Cristo, de Jonathan Edwards sobre a supremacia de Cristo, isso consumiu muito tempo da mente deles. Eles não leram a Bíblia casualmente, eles estão obedecendo o que Paulo está dizendo aqui: pense no que eu disse e Deus vai te dar entendimento. Não diz assim, a hora para Deus te dar entendimento disso. Não. Você vai ter que pensar, você vai ter que usar a sua mente. A mente mudada pelo Evangelho, ela pensa a verdade de Deus. Isso é incrível, porque muitas pessoas acham que pensar seria desnecessário, não é? Que você pode encontrar a verdade de uma outra forma. Você ora e Deus bota a verdade na sua cabeça, não é? Ou alguns pensam que o oposto disso, que a verdade vem só sobre o pensar, mas você vê que não é. Só pensar não é suficiente. E também não é suficiente não pensar. O que acontece, a ordem é: pense, medite, gaste tempo, e Deus vai dar o entendimento. Gastar o tempo e só pensar não resolveria se Deus não desse o entendimento. Mas Deus não vai dar o entendimento se a sua mente não está engajada em pensar ou em contemplar a sua beleza na face de Cristo, onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então alguns dizem: olha, a verdade me dá entendimento. Não é isso que Paulo está dizendo. Pensar me dá entendimento, não é isso que ele está dizendo. Outros dizem: eu posso ter entendimento só pedindo a Deus, Ele vai me dar uma compreensão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essas duas coisas são inseparáveis, não é? Então eu tentei passar a maior parte da minha vida suplicando às pessoas que não fizessem uma escolha. Só pensar, estudar, não vai fazer isso. Mas pedir a Deus para fazer isso sem pensar, estudar, também não vai fazer. Não se limite a pensar que o pensamento é a chave. Ou não se limite a pensar que a chave é você simplesmente desejar para que Deus faça isso. As duas coisas são necessárias. Ele diz: pense no que eu disse, ou seja, no que eu escrevi, pense no que eu disse, no que ele disse para nós em Romanos, em Efésios. Pense, medite, gaste tempo. E Deus vai dar entendimento. Então, o Senhor dá, mas Ele não diz para você desistir de pensar. E nem Ele diz que só o pensamento te daria isso. Quem vai te dar é Ele. Mas quando a sua mente corretamente é usada, gasta pensando a verdade de Deus. Isso seria suficiente? Não, porque o entendimento que produz essas afeições não vem do pensar. Deus dá o entendimento, mas Ele não dá o entendimento sem o pensar, sem a meditação séria nisso. É como você pedir a Deus que te alimentasse nos próximos 3 anos sem comer. Ele não vai fazer isso. Ele que te alimenta através do que Ele deu e faz o processo funcionar. É isso. Então você vê o yoga, por exemplo, é uma coisa triste, né? O cara vai para a aula e ele acha que não há nada, nenhuma dimensão religiosa para aquela coisa de pernas cruzadas e mente vazia. Esvaziar a mente, não esvaziar a cabeça não é o caminho que Deus nos dá. Deus nos dá o caminho de encher nossa mente com a verdade, e Ele vai dar entendimento. O Senhor dá aos pensadores que abrem a Bíblia e que, além de gastar tempo, eles também gastam tempo dizendo: Deus, abra os olhos do meu coração para ver as maravilhas da Tua lei. Eu estou pensando nelas, bem-aventurado é um homem que medita na lei do Senhor. Você vê, ele medita, porque Deus dá entendimento a essas pessoas, e elas têm o prazer de gastar a sua mente ali, o estudo em si não dá isso a você, quem dá é Deus, mas através disso. Então, essa é a segunda coisa, você tem que gastar tempo. Você não vai ver a supremacia, como nós estávamos vendo hoje de manhã, do sofrimento de Cristo, simplesmente pedindo, orando a Deus para te dar isso. Você vai dar isso pensando seriamente, profundamente, sobre o que aconteceu no Getsemane, sobre o que Deus estava fazendo.
Mas isso só vai se transformar numa realidade de afeições profundas quando Deus dá um entendimento. Deus dá, você não alcança, você não conquista o entendimento. Você pensa, você está sobre aquilo. Então Paulo diz a Timóteo, pense sobre isso e Deus vai te dar entendimento. E Deus abre assim o nosso coração através da nossa mente. Em Atos 17, 2, 3, Paulo diz assim, essa é a terceira coisa, o terceiro exemplo. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhe proclamo é o Cristo, é o Messias. Agora, olha o que Paulo está dizendo, ele está explicando, ele está provando, está vendo o que está escrito aqui em Isaías? Tu está vendo o que está dizendo aqui? Você está vendo isso? Olha só como isso aqui está ligado a isso. Você vê, ele está com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer, deveria morrer. Paulo está raciocinando, Paulo está explicando, Paulo está provando a eles racionalmente, para a mente deles. Paulo está engajado e engajando o órgão da sua mente e dirigindo as pessoas a um conteúdo racional da verdade, e ele sabe, porque é isso que ele ensinou para nós, que as pessoas com quem ele estava falando estão mortas em delitos e pecados. Paulo sabe que a mente da carne não recebe as coisas do Espírito. Paulo sabe que o Deus dessa era cegou os ímpios para não verem a beleza de Deus na face de Cristo. Paulo sabe de que nenhum homem, que a mente do homem é inimiga de Deus. No entanto, ele continua argumentando, provando, mostrando, raciocinando, mostrando racionalmente. Por quê? Se o próprio Paulo nos ensinou que a mente humana nunca vai, que ela é inimiga daquilo, não é que ela não pode entender, mas ela não gosta. Por que ele está arrazoando, mostrando, persuadindo de que Cristo devia sofrer, ressuscitar dos mortos? Por quê? Porque Deus ordenou que a mente sirva ao coração. Então, quando Paulo, no capítulo anterior, se aproximou de Lídia, que foi salva, no capítulo anterior que eu mencionei, você se lembra do que ele disse sobre a conversão de Lídia? A Bíblia diz assim, em Atos 16, 14, o Senhor abriu o coração dela para dar ouvidos ao que ele dizia. Ele não abriu o coração dela assim mas para entender. Paulo estava mostrando racionalmente, provando. E nesse processo, Deus abre o coração de Lídia. Ou seja, Deus dá um entendimento. Então, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Você vê, uma coisa nunca substitui a outra. Falar, mostrar racionalmente, arrazoar, todo o processo racional de convencimento, está vendo? Esse é o Cristo, ele tinha que morrer, ele tinha que ressuscitar, esse é o Messias. Mas Paulo sabe que isso não é suficiente. Mas então Deus abriu o coração dela para entender a mensagem, e esse processo continua para sempre em nossas vidas. Nós usamos nossa mente, nós gastamos horas, dias meditando sobre Jesus no Getsêmani, e Deus nos dá entendimento nesse processo. Não é, Lídia está morta, ela tem a mente da carne, o Deus desse mundo cegou Lídia. Não faz sentido ficar mostrando isso, provando isso, mostrando Cristo aqui na Bíblia, mostrando isso, porque não adianta, ela está morta, vai ser inútil. Porque zumbis não ouvem. Porque mortos não ouvem se Jesus falar com eles. Ouvem se Jesus falar, Lázaro sai para fora. Mortos não ouvem, realmente, pode parecer inútil, mas se Jesus falar, Lázaro sai para fora, então ele ouve, e é isso o que acontece. O Evangelho olha para pessoas mortas e diz, viva, em nome de Jesus Cristo, levante-se, e quando Deus fala com ela se levanta. As palavras racionais, os argumentos racionais que eu sou obrigado a usar aqui para mostrar
a verdade de Deus, são usados pelo soberano Espírito Santo para abrir o coração, para dar ouvidos, para criar naquela pessoa uma mente evangélica e um novo coração. Então o ponto é a mente. Ao interpretar o significado da história, da cruz e do evangelho, a mente articula isso em frases que podem ser compreendidas pelo cérebro humano e torna-se o instrumento pelo qual o Espírito Santo, em seu poder sobrenatural, abre o coração das pessoas, ressuscitando ela dos mortos, dando cego aos seus olhos cegos a capacidade de ver a beleza da supremacia de Cristo, para que elas tenham uma afeição calorosa por Cristo. Deus nunca vai dar uma afeição calorosa a alguém, a não ser através da mente servindo ao coração. Em quarto lugar, nós somos levados, sempre quando estamos indo diante da Bíblia, a usarmos a lógica. Muitas pessoas diziam, quando eu era jovem, que o pensamento hebraico e o pensamento helenístico eram opostos, estavam em conflito. E eles falavam, o pensamento helenístico, ou seja, a lógica grega é má, e o pensamento hebraico é bom, mas na verdade não é verdade. O pensamento aristotélico, platônico, as pessoas diziam, é estranho a Bíblia, não é nativo, é estrangeiro. Não é assim. O Evangelho ele não vai contra a racionalidade das nossas mentes. A dificuldade que o homem tem é simplesmente porque a sua mente quer prover desculpas para suas afeições escuras, como nós falamos. Mas quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, em Lucas 12, 54, 57, a Bíblia diz assim, dizia a ele a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas! Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo, o que é a verdade, o que significa o que Jesus está dizendo. Vocês usam a lógica aristotélica, não é? Todos os dias da sua vida. Vocês só não usam isso quando vocês não querem. Ou seja, o Evangelho, se você usar a lógica, ele é verdade, mas as suas afeições não gostam disso. Por isso você hipocritamente não está sendo lógico. Você, por exemplo, diz que tudo é relativo, não existe o bem e o mal, mas isso você não está, nessa hora, usando sua mente com a lógica grega. Você está indo contra a razão. Porque quando alguém mata o seu filho, você diz que está errado, porque você sabia o tempo todo que o certo e errado estavam lá. Você não estava usando a lógica só porque o seu coração mal não gostava do que a lógica estava apontando. Então você diz que realmente a coisa mais complexa que existe, que é o universo, veio assim, não acha um todo nada, mas você não pode com a sua mente dizer que o iPad durante milhões de anos foi juntando coisas e ele virou um iPad. Você não pode, porque isso é contra a lógica. Hipócrita. Você olha para coisas mais sofisticadas e diz que o acaso pode fazer aquilo, quando a coisa mais simples que existe, você diz que o acaso não pode criar aquilo. E se alguém te dissesse, você dizer, isso é ridículo. O tempo não pode ter criado o relógio, tem que ter sido a mente racional que resolveu marcar o tempo. Não há outra maneira de um relógio ser feito. Todos os homens, a lógica aristotélica, por exemplo, é construída sobre silogismo. Em três partes. Todos os homens são mortais. Josemar é um homem, então Josemar é mortal. É a lógica. É o que Jesus está dizendo. Se quando o vento sul vem, vocês sabem, olha, tempo ruim amanhã e não vamos sair para o mar da Galileia. Vocês estão usando a lógica. Porque com as coisas de Deus vocês não usam mais a lógica. Vocês deturpam por causa dos seus sentimentos, dos seus desejos. Portanto, a verdade de Deus nunca está contra a lógica. Mas o homem, quando quer ser mal,
ou quando quer fazer algo mal, ele vai inventar que não existe certo e errado. Mas quando ele é atingido, ele é óbvio que vai falar sobre o certo e errado, porque ele sabe que sempre existiu. Não era a lógica que fazia ele agir daquela forma. O homem quer ser pervertido sexualmente, ele vai inventar que ninguém nasce homem ou mulher. Mas ele sabe que não é verdade. A Bíblia nunca está contra a lógica. Deus nos criou com mentes racionais. Em quinto lugar, o exemplo é que você deve renunciar às mentiras injustas. Jesus ficou irado quando você não usa a sua mente de uma maneira justa. Não espere que ele fale contigo. Não espere que sua mente seja evangélica de fato e que dê ao seu coração os elementos que produzam as verdadeiras afeições, se você tem uma mente injusta que muda as respostas conforme aquilo que é melhor para você. Então, isso é relevante para nós. A Bíblia diz assim que quando Jesus entrou no templo, o principal dos sacerdotes e o ancião do povo aproximaram-se dele enquanto ele ensinava e disseram para ele: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu te farei uma pergunta, e se você me disser a resposta, eu direi com que autoridade eu faço isso. O que Jesus estava dizendo para eles? Eu só estou disposto de conversar com pessoas que não vão manipular a verdade dependendo da situação ou dependendo dos seus interesses. Esse é o texto que vai me dizer se uma pessoa tem uma mente evangélica, não é? Então a gente sabe que eles falaram, vamos reunir aqui para saber o que a gente vai falar. Olha, é o seguinte, ele perguntou isso, mas se a gente falar que o batismo de João é do céu, ele vai dizer assim: então por que vocês não creram e foram batizados? E aí nosso ego vai ficar, nosso orgulho vai ser arrasado pela resposta dele. Mas se a gente disser não é do céu, aí a multidão não vai gostar da gente, e aí nosso ego vai ficar arrasado porque a gente quer que a multidão goste da gente. Então o que a gente vai responder? Então a gente vai responder o seguinte: vamos falar que a gente não sabe. E foi o que eles disseram para Jesus: nós não sabemos. Jesus disse: nem eu vou responder a vocês quem eu sou, com que autoridade. Eu não converso com vocês. Eu não converso com pessoas que têm uma resposta para a sua conveniência. Meu pai, por exemplo, morre perdido. Aí eu começo a dar jeito no evangelho para o meu pai ser salvo. Eu devia simplesmente ver o que o evangelho diz, como meu pai viveu e como ele morreu. Só isso. Alguém diz para mim: minha mãe assim, mas ela morreu, pastor, ela está no céu, Deus salvou ela de alguma forma. Aí eu fico pensando: pô, essa pessoa vai ficar triste. Eu vou ter que dar uma resposta que pelo menos deixe tudo nublado. Que aí ela também não vou dizer nada do que aconteceu, o que não aconteceu, porque eu fico bem, ela se sente confortada. Foi o que eles disseram. Nós não sabemos. Eles sabiam, mas eles pensaram: se eu responder isso, essa mulher vai ficar com raiva de mim, não vai gostar mais de mim. Se eu disser aquilo, as pessoas vão me achar um ignorante insensível, porque se eu fosse uma pessoa que tivesse empatia, eu ia querer dizer que o pai dele está no céu. Então eu vou criar uma tese aqui para isso que aconteceu, para ele se sentir bem e eu não ficar mal. Ou seja, eu sou aquelas pessoas. Jesus diz assim: eu não converso com pessoas assim. Pessoas que, em vez de simplesmente dizer o que a Bíblia diz, pensam assim: se eu disser isso, vai acontecer isso. Se eu disser isso, vai acontecer aquilo. Não tem uma mente evangélica. Nunca foram mudados. Portanto, é óbvio que não podem ter as afeições corretas, as afeições que fazem nós amarmos Deus, amarmos a verdade, e então glorificarmos a supremacia da justiça e da verdade de Deus, dizendo a verdade. As pessoas, mas eles não. Então Jesus disse: eu não vou falar quem eu sou. Não interessa para vocês quem eu sou. Eu não converso com pessoas que têm uma verdade que vai se ajustando dependendo do público, dependendo das pessoas, dependendo do que vai acontecer. As mentes que realmente foram mudadas por mim vão dizer a verdade, ainda que sejam mortas, ainda que sejam chicoteadas, ainda que sejam queimadas na fogueira. Elas não vão pensar nas consequências. Elas vão falar como Pedro, ele podia dizer, vai falar daqui a um tempo aqui em Jerusalém:
O que importa é nós obedecermos a Deus e não aos homens. Se vocês nos soltarem, nós vamos pregar. Essas são as marcas, não é? Eu queria dar outros exemplos, mas eu vou encerrar. Eu amo o apóstolo Paulo. Custa a vida dele ser quem ele foi. Custou tudo para ele. Ele perdeu tudo. Mas ele nunca deu uma resposta para que as pessoas gostassem dele, para que o Império Romano achasse ele relevante, para que a cultura dele... Ele diz: eu perdi tudo por causa do Evangelho. Essa é uma mente evangélica. Ele simplesmente... A mente dele estava tão formatada pela verdade de Deus que criou afeições tão profundas que ele diz: o meu desejo é conhecê-lo, o meu desejo é experimentar as suas aflições, o meu desejo é ser oferecido por libação, como um sacrifício para que Cristo seja honrado. Então ele diz assim em 2 Coríntios 4:2: nós renunciamos os caminhos vergonhosos e dissimulados. Nós nos recusamos a praticar astúcia quando estamos pregando a palavra de Deus. Nós não adulteramos a verdade, mas por uma declaração aberta da verdade, recomendamos a consciência de todos, nos recomendamos a consciência de todos diante dos olhos de Deus. Paulo diz: eu nunca manipulei a verdade para que as pessoas gostassem de mim, para que o meu mundo, eu apanhei de cidade em cidade, eu vou morrer decapitado, mas eu nunca pensei, se eu disser isso vai acontecer aquilo, e se eu disser aquilo outro vai acontecer aquilo. E nós vivemos na época do politicamente correto, onde isso ainda é maior. A última coisa, a sexta coisa é que a mente transformada, ela sabe a verdade e ela não finge que não sabe. Nas cartas de Paulo, há 13 vezes em que ele faz a pergunta: você não sabe? Por exemplo, 1 Coríntios 3,16 diz assim: você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ah, pastor, sabe, eu e meu namorado, será que isso realmente... A resposta de Paulo era assim: você não sabe? Por que você veio conversar comigo? Por que esse gabinete? Por que essas perguntas? Você não sabe se o seu templo é o corpo do Espírito Santo? Então você já não era para saber? O que você quer ouvir de mim? Ele diz assim em 1 Coríntios 5,6: você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Pastor, que essa coisa eu não posso deixar de fazer essa coisa aqui, mas é só isso, porque nessas circunstâncias que eu estou vivendo, Paulo diz: você não sabe que esse pecado vai levedar toda a massa? Você não sabe que você não tem como controlar isso? Você não sabe que quando você bota um pouco de fermento ele vai crescer? 1 Coríntios 6,9 ele diz: não sabeis que a injustiça não vai herdar o reino de Deus? Ou ele diz em 1 Coríntios 6,15: você não sabe que seus corpos são membros de Cristo? Ou 1 Coríntios 6,16: você não sabe que aquele que se une com uma prostituta se torna um só corpo com ela? O que ele está fazendo? O ponto é que se você soubesse, você já sabe como agir. Você não tem que vir me perguntar como agir nessa situação. Você não sabe. Você não sabe que você não pertence mais a você mesmo. Você não sabe que não pode ter a mente do mundo. Você não sabe que não pode se conformar ao mundo. Então o que vai adiantar nós conversarmos 4 horas a respeito disso? Você não sabe. Se a sua mente for evangélica, você sabe. E se você sabe como tem que agir. Não adiantava Sadraque, Mesaque e Abednego se consultar com Daniel. Daniel, o cara quer que a gente adore o Deus. E ele vai jogar a gente na fornalha. E a gente é muito jovem. E a gente pode ser muito usado por Deus durante muitos anos. E eu quero ficar conversando horas sobre se adora ou não adora o Deus lá do Nabucodonosor. A resposta era o seguinte: vocês não sabem. Vocês não sabem que não adorarás ao Senhor, somente ao seu Deus adorarás, não adorarás ao outro. Vocês já não sabem. Mas ele vai jogar a gente na fornalha. Então vocês vão lá, vocês não adoram e são jogados na fornalha. A mente evangélica, ela sabe. Ela não precisa que toda hora alguém diga ela o que tem que fazer. Paulo diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você não sabe? Então ele diz que vos abstenhais da prostituição sexual. Vocês sabem. Não adianta contar suas
prostituições espirituais durante 10 horas ao pastor, como se você estivesse fazendo um tratamento psicológico, como se estivesse fazendo terapia. Não adianta, você sabe. Essa é a mente evangélica. E sempre você vê, é a mente. E aqui está o último, tão óbvio, é tão simples, e no entanto, incrivelmente profundo. A Bíblia é um livro, está ali, é um livro. Nós chamamos isso de palavra de Deus. Existe objetivamente fora de mim, contendo a verdade. Jesus Cristo vê o mundo como a verdade. Nós amamos isso, aprendemos isso aqui, na Bíblia. E quando ele terminou o seu trabalho e retornou, ele deixou para trás apóstolos inspirados que trouxeram para nós o Novo Testamento. Ele não tem mais nada a dizer para nós. Não há nada que você precise saber, que a sua mente precise ser informada, que vai chegar à sua mente através de outra coisa que não é a Bíblia. Não vai surgir da sua própria mente e nem de fora. Agora nós temos a palavra de Deus em um livro. Deus não precisava fazer assim, queridos. Deus poderia ter feito diferente. Isso tem muitas implicações. Nós temos que ler, nós temos que aprender a ler, nós temos que estudar. É isso que fez a igreja, a reforma, mudar a ideia de educação, em que a educação devia ser universal para todas as pessoas, porque Deus pegou a verdade e colocou num livro. Deus podia fazer diferente, Deus podia botar a verdade num vídeo. Deus podia botar a verdade na internet. Você pensa, como? Mas Jesus veio na época que Deus quis, Jesus podia ter vindo agora. E aí a carta de Paulo aos Romanos seria Paulo falando no YouTube. A de Efésios. E aí todo mundo podia só, vou ver agora porque que Paulo disse aqui em Romanos. Muito interessante isso, mas Deus não quis. Deus quis que estivesse num livro. Ele quis que Paulo vivesse há 2000 anos atrás, e Jesus também, mas ele podia mandar seu filho na época que ele quisesse. Ele quis que fosse um livro, ele escolheu, ele quis. Não é que, naquela época Deus só tinha esse recurso. Não. Deus escolheu a época, escolheu o recurso. Ele quis que a palavra dele estivesse num livro, com sentenças fixas, que nós temos que ler e meditar, e as implicações disso historicamente mudaram o mundo, tudo muda. Lutero quis que toda a Europa, que toda a Alemanha fosse alfabetizada. Foi assim que surgiu a ideia de toda a população alfabetizada, porque antigamente só as elites eram alfabetizadas. Mas por quê? Porque essas pessoas compreenderam, se Deus colocou a palavra, a verdade, num livro, então todos têm que ser educados. É assim que surgiu a educação para todos. Ou seja, o livro muda tudo e deve ser lido para ter qualquer influência. É assim que o Espírito Santo fala conosco. Aqui está um verso para mostrar a conexão final disso. Paulo diz assim em Efésios 3:4: quando você lê esta carta, você será capaz de perceber a minha compreensão dos mistérios de Cristo. Você quer compreender a missão, o conhecimento dos mistérios de Cristo? Você tem que ler a carta. Não é? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Você se pergunta, por que os cristãos fundaram escolas? E por causa disso. Então, aqui está um resumo do que eu tentei fazer nessa noite. Deus criou você com a mente e com o coração. Mas o objetivo final não é a sua mente, é o seu coração. Um órgão de pensamento, de reflexão, de ponderação, de meditação, e um órgão de afetos, de afeições, de deleites, de inclinações, de sentimentos. E a mente foi criada para te mostrar a supremacia de Cristo. E você só vai ver a supremacia de Cristo através da sua mente, através da verdade. Você vai ter que pensar sobre isso. Não adianta você tentar fugir. Se você não tiver esses aspectos da tua mente, se você é uma pessoa que já sabe o que a Bíblia diz, mas quer ficar conversando, você não tem uma mente evangélica. Você vai ter que sempre ouvir, você não sabe o que está escrito? Você já não sabe? Irmãos, não poupem esforços para usar a mente de vocês. Não poupe esforços para pensar corretamente, de modo que você, então, por sua apreensão mental da verdade,
possa ter o Espírito Santo produzindo as afeições corretas no seu coração. Você estará derramando combustível diariamente, continuamente, todo dia, na fornalha do seu coração. Então, minha convicção é que uma das principais razões pelas quais o mundo e a igreja estão inundados de síndromes, problemas emocionais, de relacionamento, amor, de problema com dinheiro, com status sexuais, é que nossas vidas estão intelectualmente e emocionalmente desconectadas da realidade final, que é Deus, da grandeza incrível que é a supremacia de Cristo. E dentro e fora da igreja a cultura está afogada em trivialidade. As pessoas, mesmo aquelas que estão numa igreja como a nossa, às vezes passam a maior parte do seu tempo com trivialidade somente. A televisão é trivial, o rádio é trivial, as conversas são triviais, a educação na escola é trivial, os livros são triviais, a internet é trivial, o estilo de adoração dos cultos são triviais, tudo é trivial, nada é profundo, nada é a mente profundamente engajada em tudo que Deus é em Cristo. E o resultado é que as pessoas não têm aquilo que é fundamental para que as afeições que fazem o homem se deleitar em Deus e ser transformado estejam sendo criadas pelo Espírito Santo. E se o homem não tem essa mente, e se ele não tem esse coração, não importa quanto tempo ele passe na igreja, ele é um homem perdido. Nós podemos orar, como o apóstolo Paulo diz: eu sinto tristeza por pessoas tão próximas a mim serem perdidas. Eu vejo um determinado zelo neles, mas não com entendimento. A supremacia da glória de Cristo só é aprendida através da mente, servindo ao coração, onde o Espírito Santo cria as afeições corretas sobre Cristo, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Vamos ficar de pé.